O que você precisa para começar a fazer o seu alongamento de unhas? Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu ensino mulheres a fazerem o seu próprio alongamento de unhas. E agora, aproveita para se inscrever, curte esse vídeo, ativa o sininho para a gente seguir sempre juntas e já avisa suas amigas que vem por aí coisas muito legais. Pois é, muitas mulheres querem muito fazer seu próprio alongamento de unhas, mas têm medo. Será que eu vou conseguir lidar com aquele pincelzinho? Será que eu vou conseguir arrumar a massinha do acrílico no lugar certo? E provavelmente, de primeira, você não vai conseguir, mas não desista. Nesse caso, eu tenho um exemplo de uma aluna minha que começamos a fazer o curso e ela chegou toda empolgada, pegou o kitzinho, começou a olhar cada material, toda sorridente, e aí começamos o curso, tal, daqui e dali vai. Aí o que aconteceu? Quando ela foi fazer a mistura do acrílico, fazer a boinha, ela levou um susto. E ela, ficou horrível. Ai, eu não vou conseguir. Mas por que a sua fica tão certinha? Aí eu falei, calma, Fernanda. Você acha que eu consegui fazer assim tão bonitinha, tão redondinha na primeira vez que eu fiz? Claro que não. Mas ela continuava, ai, eu vou desistir. Ai, eu não vou conseguir. Uma carinha de decepção, com desespero. Aí parece que a gente vai tentar uma coisa nova e não consegue. A gente fica muito decepcionada porque fala, eu achei que eu era capaz, mas não sou. E aí a gente fica questionando a nossa capacidade. Quando a gente sabe que isso não é verdade. Toda atividade nova que a gente vai começar a fazer, uma coisa que a gente nunca teve contato, vai a primeira vez, é um desafio. Eu, quando fui dirigir o carro pela primeira vez, o que aconteceu comigo? Gente, eu travei. Eu peguei o volante assim, afundei o pé no acelerador e fiquei dura assim, ó. Aí o carro começou a ir pro lado. E aí no fim deu tudo certo. Mas pra mim, eu falei, nunca mais vou dirigir. Fora que o coração acelerou de um jeito que eu perdi o controle de tudo ali. Mas hoje eu posso te dizer, dirigir é muito fácil. Bom, e daí então eu comecei a conversar com ela. E ela aceitou, começou a fazer. A primeira não saiu tão boa, a segunda deu uma melhorada, a terceira foi na quarta, ficou redondinha do jeito que ela queria. Aí ela já se animou, né? A quinta já não saiu boa de novo, mas a sexta melhorou. E ela foi indo assim. Agora você pode estar me perguntando, e aí, ela conseguiu ou não conseguiu? Então eu vou te mostrar uma imagem que vai falar mais do que 1000 palavras. Mas assim, cá pra nós, pra fazer o autoalongamento, a bolinha não precisa estar tão redondinha. É que no atendimento, a cliente ela acaba ficando redondinha porque a gente usa uma técnica para pegar uma quantidade certa, que vai depender do tamanho da unha da cliente. Mesmo porque a gente tem que seguir o padrãozinho para poder agilizar, porque a cliente não tem tempo de ficar ali esperando a gente erra, acerta, conserta. Porque pro autoalongamento é tudo mais simples. O importante é você misturar o acrílico e colocar sobre a sua unha. Mesmo porque não importa se vai ficar redondinha, se não vai. Você vai acabar espalhando mesmo sobre toda a sua unha. E aí o importante é você chegar ao final, você conseguir terminar a sua unha, olhar e falar, ficou bonito, gostei, tô me sentindo bem. Aí imagina, se a pessoa desiste, ela acaba perdendo uma coisa que pode ser depois, mais pra frente, um motivo de alegria, uma coisa boa pra vida dela. E é uma conquista. Hoje, a minha aluna me agradece por eu ter insistido com ela. E ela colhe os frutos de não ter desistido, de ter seguido em frente. Eu sei que tem muita mulher que morre de vontade de fazer seu próprio alongamento de unha, mas fica deixando para depois e nunca faz. Então, o que ela precisa para começar a fazer o seu próprio alongamento de unhas? Superar essa primeira fase de dúvida, de insegurança e reconhecer que você realmente quer fazer o seu próprio alongamento de unhas. Fala pra você, eu quero e eu vou me pôr a fazer. Vou passar cada fase que for necessária e vou conseguir. Até porque eu já simplifiquei cada etapa e ficou muito fácil. E eu vou te dar mais uma vez o exemplo de uma aula. A minha aluna foi aprender um método tradicional. Você já deve ter visto. Se você não viu, tem como você ver alguns vídeos que eu mesma já coloquei aqui no canal. Então é o seguinte, ela foi aprender a aplicação do molde para fazer o alongamento em si, que a gente chama borda livre. Aí ela colocou o molde, teve que personalizar o molde para ele encaixar nos cantinhos, porque cada pessoa tem um cantinho no lugar.
Se você olhar para sua unha, às vezes o seu cantinho daqui tá mais para cima do que o cantinho daqui, né? Então você tem que pegar a tesourinha e recortar, e depois você tem que encaixar esse molde sobre o hiponíqueo, que eu não sei se você sabe o que é, mas também eu tô falando aí. Aqui por baixo também tem uma pele, né, que ela veda aqui, olha, a entrada de micro-organismos também, que seria aqui por baixo, né, que assim. Ela é chamada de hiponíqueo, ou popularmente falando, sabugo, que o pessoal chama, né? Sobre o hiponíqueo e sobre a lâmina. Então você imagina que você tem que pegar um papelzinho, uma etiquetazinha, como se fosse assim, e você encaixar entre essas duas partes que eu falei aqui. Isso é bem difícil, você tem que treinar bastante. É demorado, dá trabalho. E aí depois que você conseguiu fazer isso, porque você mede, tira o molde, recorta, mede novamente. E aí tinha uma modelo ali. A modelo só olhando isso tudo acontecer quietinha, fazendo a parte dela, né? Colaborando para a aluna aprender. Eu ali ensinando e tal. Aí depois que aconteceu? Vamos aplicar o acrílico, trazer aquela borda livre com o acrílico por cima do molde. Ok, fazer a curvatura, tem que montar a curvatura, né? Tem que ir vendo conforme ele vai secando, você vai apertando. Tem até uma pinça especial também, tem uma presilha que a gente usa. Enfim, todas essas coisas que faz parte da aplicação profissional, né? Aí eu falei pra ela, então agora eu vou te ensinar o que eu descompliquei pro autoalongamento nessa fase. E aí o que aconteceu? Eu peguei lá uma prótese, que seria uma tip, prontinha, e a gente já veio e aplicou. Sabe qual foi a cara da modelo? Ah, só isso? Então por que você fez tudo aquilo antes, né? É porque às vezes a cliente, para o atendimento, o cliente exige essas coisas todas, né? Isso é uma coisa que eu não vou entrar em detalhe. Mas para o autoalongamento, é como eu te falei, é muito mais fácil simplificar. E agora que você já decidiu que vai fazer o seu autoalongamento, você vai precisar do material. Eu uso o da Harmony, né? Mas eu compro em grande quantidade porque eu compro já para a loja. Porque, na verdade, eu monto kits pequenos para as minhas alunas. E para você fazer em si própria, você não precisa de um kit grande, porque ele dura muito. E você vai acabar fazendo umas intervenções assim de um concertinho e para usar mesmo uma vez ou duas por mês. Então, onde você pode encontrar? Tem alguns sites que vendem em menor quantidade. Eu vou deixar na descrição aqui o material que você vai precisar, que aí você já pode dar uma pesquisada e fica à vontade para procurar o que você vai precisar. E mesmo antes de você comprar o seu material, você já pode começar a desenvolver a sua habilidade. Você tem aí uma base para unhas, um esmaltezinho transparente? Então pega lá, a gente vai fazer um exercício. Então vamos começar aqui fazendo nas minhas unhas, né? Você vê como a gente bate as unhas, porque pela minha mão, você vê que eu tô sempre com uma coisinha machucada. Gente, eu bato a minha mão e a unha também, né? E às vezes por isso que até ela muda o formato um pouco. Mas enfim, esse não é o assunto agora, né? Eu vou falar pra você então por que que a gente vai fazer esse exercício e por que esse exercício vai ajudar a gente na hora de construir o nosso alongamento. Então, primeiramente, a gente vai precisar espalhar o acrílico, né, aqui sobre a nossa unha, de forma que eu vou passar primeiramente a parte líquida e depois eu vou mergulhar no potinho. Isso eu chamo de camada base. E eu tenho aí também já um vídeo que a gente pode indicar aqui para você dar uma olhadinha, caso você ainda não tenha visto. Então, como que eu tenho que preparar a unha, minha unha natural, para passar essa primeira camada base que vai me ajudar na hora de fazer a estrutura? Eu vou pegar a minha espátula, Cutiual, tá? Por que que eu vou pegar Cutiual? Esse aqui é o estojinho, né, que vem a espátula, acabei de tirar. E aqui nesse meu dedinho aqui, eu já dei uma afastada, ó. Você vê que eu levanto a pelezinha toda para trás, que é porque assim, na hora de passar a camada que você vai usar aí do seu esmalte transparente, da sua base de unha, isso aqui tem que estar todo levantadinho lá para trás, ó, tá? E a Cutiual é uma super ajuda para isso. Então, né, você já deve conhecer, né, já deve ter ouvido falar da espátula da Cutiual, que leva a minha marca e tudo mais.
E eu criei, assim, esse método justamente para facilitar, como eu sempre falo, descomplicar a nossa autoaplicação. E aí, o que vai acontecer? Feito isso, dessa forma, a gente vai treinar aqui pegando o seu esmaltezinho base, né? E aí a gente vai tirar aqui uma quantidade. Isso é um treino para que você venha com a parte líquida do acrílico e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai conseguir meio que colocar o pincel quase que embaixo mesmo do que a gente chama cutícula, né? Aqui do contorno. E aí você vai fazer isso, ó. Não pode encostar na pele. Diferente da esmaltação, né? Que a gente dá aquelas borradinhas e depois até ajuda com o palitinho a fazer o contorno. Que é bom até dar uma borradinha, né? Enfim, porque daí todo o esmalte entra nas brechazinhas e a gente arruma o contorno bem redondinho com o palitinho. E aí, nesse caso, então a gente não pode encostar na pele. Então vamos treinar mais nessa outra. E depois eu vou fazer uma não à esquerda também, que você vai precisar aprender, né? Então lembra que eu limpo a haste do pincel do esmalte. Aí acumulo aqui um tanto na borda do vidrinho. E eu venho e pego uma quantidade, certo? Aqui vamos fazer nesse. Então, ó, apoio aqui o dedinho, apoio a minha mão. Viro de frente pra mim, seguro aqui, ó. Apoio meu pulso na mesa. E aí viro pra mim de frente e vou segurando aqui com o meu dedo. Com o meu dedo polegar, eu vou segurando aqui. E aqui, com o meu dedo mínimo, apoio na mão. E fica todo apoiado. E aí, vamos lá, ó. Começa longezinho e vai lá bem pertinho. Quando aperta o pincel, ele dá esse leque assim, né? Essa abertura de leque. E daí você consegue ver, ó. E é porque daí ele fica mais fininho, né? Toda a espessura da cerda do pincel, quando ela abre, ela fica mais lado a lado uma da outra do que uma em cima da outra, né? Que deixa o pincel grossinho. Então, quando você aperta, ele afina um pouquinho e você consegue chegar bem lá em cima e ver, certo? E aí, depois dessa fase, a gente vai colocar o dedo no pó acrílico. Mas o que você precisa saber primeiro é aplicar isso aqui de uma forma muito certinha, para que você depois, quando colocar o dedo no pó, o pó não vai grudar, né, no dedo onde você borrou, no caso. Então, claro, na primeira vez, poxa, você vai borrar, como a gente já falou, né? Mas aí você vai treinando e já pode começar a partir de agora. Vou fazer aqui da mesma forma na mão esquerda, tá? Pegar esse dedo anelar, só para você ver. E depois também tem uma imagem que eu vou colocar aqui para você, da cutícula num outro momento onde tinha mais cutícula, que aí talvez possa ser o seu caso, né? Se você não tiver espátula cutiual, não tem problema. Você vai treinar, assim, no limite que você tiver mesmo da sua cutícula. Porque o importante é você pegar o jeito de espalhar sem encostar. Sem encostar a base na sua pele. Vamos lá, ó, do mesmo jeitinho. Venho aqui, como eu sou destra, eu fiz primeiro com a mão direita. E aí passei aqui para a mão esquerda. Então, vamos lá, apoiar aqui na mesa, porque aqui pra mim já fica meio difícil fazer isso, acredita? Então, eu apoio assim, talvez pra você que seja destra também, né? Meu limite tá ali, ó. Vou fazer assim. E trazer. Certo? Aí aqui. Por que eu tô fazendo essa camada base que eu chamo, né? Porque ela vai ajudar muito para quem não tem prática, né? Descomplica muito a questão de você não permitir que o produto, depois quando você for mexer com o pincel e com a pérola, você só vai fazer a estrutura com a pérola e puxar para frente, o que vai te facilitar demais na hora de você fazer essa estrutura de cima aqui, né, da unha acrílica.
Então, por que aí você fazendo essa camada base, você passando depois o pozinho, tanto você pode afundar no potinho, né? Ou você pode também pegar com uma pazinha e jogar por cima, assim, né? Você vai ver que aí ele vai grudar em toda a parte que você aplicou, porque na verdade, na hora de você fazer o acrílico, não vai ser a base, né? Vai ser o produto líquido do próprio acrílico ou um gel cola, que também é uma opção pra gente fazer. E é isso, certo? Então pega aí a sua basezinha, né? O seu esmalte base e vai treinando dessa forma aqui que eu expliquei pra você. E você vai ver que você vai conquistar a habilidade que você precisa para fazer seu próprio alongamento acrílico. Então, sinceramente, eu espero ter te ajudado. Espero que você chegue lá no seu objetivo de ter as suas unhas lindas, o seu alongamento muito bem cuidado. E no próximo vídeo tem mais. Um beijão, tchau, vou estar te esperando. E esqueci. Ai, meu Deus.